Graça e paz, igreja, boa noite. Hoje nós vamos estar ministrando aqui uma palavra, né? Hoje nós estamos na quinta de ensino, né? Dando continuidade às ministrações, né? De quinta-feira, que é as quintas remas, né? O mês de janeiro, nós tivemos fundamentos da fé, né? E nesse mês de fevereiro agora, nessa primeira quinta-feira, a gente vai estar dando início na matéria Realidades da Nova Criação. E o versículo base que eu vou começar, está em 1 Coríntios 13, do capítulo 13, né, versículo 8 ao 13. Amém? Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, gostaria de orar com vocês. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Pai, para ser instrumento, ó Pai, em Tuas mãos, Pai, para trazer a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, ó Pai, para transformar, Pai, as nossas vidas, ó Pai. E muito obrigado por esse momento, ó Pai, onde podemos, ó Pai, compartilhar da Tua palavra e ser mudado e transformado, Pai, para que tenha a nossa mente, o nosso entendimento aberto, Pai, para essa nova realidade em que o Senhor conquistou para nós, ó Pai, para avançarmos e seguir, Pai, no propósito e no chamado que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aí 1 Coríntios 13, a partir do 8, diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava coisas ou como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então verá um tempo em que veremos face a face o Senhor. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Até aqui. E é nessa parte final que eu quero que todos tenham em mente, né? Que é o amor é o maior. E o Senhor nos amou primeiro, né? O Senhor, Ele nos amou. E para que tenhamos essa realidade dessa nova criação, é exatamente por isso, por esse amor, o amor que Ele teve por nós, né? Que pagou um preço por nossas vidas para que tenhamos essa nova realidade, né? Que Ele nos tirou do império do inimigo e nos trouxe para o reino do seu amor, né? Para o reino de Deus. E a partir desse momento nós temos uma nova vida, uma nova criação no Senhor. Amém? E para que conhecemos essa realidade, né? Tem uma passagem em João 3, a partir do versículo 1, que é um diálogo, né? Que o Senhor tem com Nicodemos, né? Que ele fala que é necessário, né, que nasçamos de novo, né? Que nós precisamos nascer de novo, em espírito e em verdade, né? Ele até questiona, né, que como assim eu, um homem adulto, vou nascer de novo, né? Aí Jesus fala, como que um mestre... pode colocar aqui para mim, por favor, esse versículo, que eu estou só parafraseando aqui, mas eu queria ler o texto, que é melhor, que é melhor o entendimento, que é João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Aí, havia então os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter te dito isso, importa-vos nascer de novo. Amém? Até aí tá bom. Então, é esse trecho, né, que a gente vê a importância de a gente conhecer essa nova realidade, né, de nascermos novamente, né, no Senhor. Uma outra parte é que nós somos feitura de Deus dessa nova criação divina, né, que isso está em Efésios 4, a partir do versículo 17 ao 24. Não pode colocar isso aí para a gente, que diz assim, ó. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância, em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, entregam-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo? Se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojastes do velho homem, que se corrompeu segundo a concupiscência do engano. Até aí está bom. Né? Então, por que nós devemos conhecer a nova realidade? Para a gente ter essa nova vida em Cristo, né? Para sermos recriados no Senhor e por sermos feitura dele. Né? E para a gente poder aprofundar um pouco mais nisso, a gente tem que voltar na criação. Né? Por que se tem uma nova realidade? Né? A gente tem que voltar lá na criação para a gente entender como que era a velha natureza do homem, né? A natureza caída do homem, né? Que no princípio, lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 11, Deus criou o mundo por meio da sua palavra, né? Deus disse, haja, e começou a criar a terra, a criar todas as coisas, né? Se o irmão pode colocar aí para mim? Gênesis 1, a partir do 11. E nessa nova criação, o Senhor foi criando tudo por meio da sua palavra, declarando a palavra, foi criando o céu, a terra, os animais, né? Foi criando todas as coisas. E disse o Senhor, produz a terra, a relva, ervas, que deem sementes, e árvores frutíferas, que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isto era bom. Houve a tarde e a manhã e o terceiro dia. Até aí está bom. É só para a gente ir caminhando aqui no entendimento, né? Essa foi as primeiras coisas que Deus foi criando. Aí chegou o momento que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Do barro, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Depois Deus soprou o espírito de vida nele. E Deus fez ele, né? E disse que o homem estava ali para governar, para cuidar do jardim e de toda a criação de Deus, né? Deus deu autoridade ao homem para cuidar do jardim e de todas as coisas que tinha no jardim. O homem era só. Deus resolveu criar uma esposa para o homem. Deu um sono profundo ao homem e criou a mulher. Estou andando aqui um pouco no texto, né, para a gente não estar lendo muito ali, só caminhando aqui no entendimento. Aí, a partir daí, depois que Deus criou a mulher, Deus deu uma ordem ao homem que não comesse, que no jardim tinha duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus deu uma ordem que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se o homem comesse daquela árvore, ele morreria, né?
E em um certo momento a serpente ela convenceu a mulher de que deveria comer aquele fruto porque Deus disse que eles iam morrer. E por meio do engano que a serpente enganou a mulher, fez com que ela comesse, que ela acreditasse no engano do inimigo, e ela comeu. Essa era a realidade do início da criação, né? O homem, no final da tarde, do dia, ele tinha comunhão com Deus, né? Ele era puro, ele não tinha o pecado não tinha entrado no mundo ainda. E essa era a realidade que a humanidade vivia. Após o homem pecar, desobedecer e cair, ter comido do fruto, caiu sobre ele o pecado da morte, né? Que a gente chama que é a morte espiritual, que apartou o homem de Deus, né? Que a natureza do homem ela é tríplice, né? O homem é feito espírito, alma e corpo. Espiritualmente, como a gente vê na palavra no início, que o homem soprou o espírito de vida no homem. A partir do espírito, o homem pôde ter comunhão com Deus. Nesse princípio, no Éden, o homem tinha a comunhão direta com Deus. Após o pecado, ele perdeu essa comunhão. Se o irmão puder abrir para mim, colocar aqui o versículo para a gente ler, é Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é lâmpada, é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo mais o íntimo. Essa é a parte espiritual do homem, né? E o homem também tem uma alma, que é a parte intelectual do homem, né? Que é a razão, né? Que a gente pode ver isso também em Hebreus 4:12, né? Que é o intelecto do homem, que é o conhecimento de si próprio. O espírito é o conhecimento dele e a comunhão com Deus, e a alma é o conhecimento de si próprio, né? Em Hebreus 4:12 diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Amém? A outra parte do homem é o corpo, né, que é a parte exterior. O espírito, a parte interior, né, da comunhão com Deus. A alma, que é o conhecimento de si próprio, e o corpo, né, que é a parte exterior, que é a parte dos sentidos, né, que é a parte que a gente pode estar também lendo em 2 Coríntios 4:7. 2 Coríntios 4:7, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Que esse é o nosso corpo. Essa pequena parte que a gente começou a conversar aqui da criação, do início das coisas, já era um prenúncio das coisas que viriam, né? Das coisas que Deus já anunciava de como queria ser. Uma parte dessas coisas que começou a acontecer, que eu estava estudando, estava pesquisando, que é a parte do tabernáculo do Senhor, né? Que no tabernáculo do Senhor já apontava, já começava a dar sinais do que viria, né? De como seria essas coisas. Eu me lembro que assim que eu me converti, abrindo um parênteses, eu comecei a ler a Bíblia, e quando eu cheguei em Levítico, eu não entendia muito o que estava escrito ali. Aquele sacrifício, as coisas com os animais, né? Que na cultura, como eu conhecia, eu achava que todos aqueles sacrifícios que as pessoas nas suas religiões faziam seriam coisas erradas. Quando eu me converti e fui ler a Bíblia, eu não entendi nada daquilo, né? Aí eu trabalhava na época no posto de gasolina, e lá tinha um irmão. Eu perguntei para ele o que eram aquelas coisas, né? E ele falou: irmão, tem quanto tempo que você se converteu? Eu falei: tem uma semana. Comecei a ler a Bíblia agora e
estou curioso, querendo conhecer essas coisas. Ele falou assim, no momento você ainda acho que não tem discernimento e capacidade de você entender isso ainda. Eu sugiro que você vá para o Novo Testamento, comece a ler ele devagarzinho, com o passar do tempo você vai amadurecendo e você vai começar a entender essas coisas, né? E eu acolhi a direção dele e comecei a ler, né? Aí mais na frente eu comecei a entender o que eram essas coisas, né? Que aí, quando eu comecei a ver essa parte do tabernáculo, e hoje em dia, principalmente depois que a gente passa pelo Rema e vai estudando, a gente vai aumentando o nosso conhecimento, que lá são 24 matérias, né, que é uma escadinha de conhecimento. Igual a gente, no mês de janeiro agora, ouviu sobre fé, né, a realidade da nova criação também é uma continuidade da fé, né, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Né, e essa nova realidade a gente também só consegue viver ela por meio da fé, aplicando a fé no nosso dia a dia, entendendo todas essas coisas da criação, de como que era, como é que foi feito, como é que foi a queda, e o que o Senhor fez, né, para redimir, para restaurar a criação e trazer essa nova realidade, né, para que o espírito do homem pudesse ter novamente uma comunhão com o Senhor, né, ter essa ligação para que a nossa alma pudesse ser restaurada, para que o nosso corpo voltasse a ser templo do Espírito Santo, não como foi no início, né, que ele se tornou templo do Espírito Santo só após o sacrifício do Senhor na cruz. Mas nesse tempo aqui, o corpo do homem, ele era puro, ele não estava em morte, em pecado. Né? Se o irmão puder abrir aqui o versículo João 8, 12, que eu queria ler ele para... De novo, lhes falou Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Essa luz da vida, que quando eu comecei a estudar e meditar um pouco sobre essas coisas do início, eu tinha um entendimento que as coisas tinham começado aqui, né? Que o pecado tinha começado aqui em Adão e que a desobediência também tinha começado aqui. Mas aí a gente pode ver que não. Isso já começou no céu, né? Que o anjo de luz, Lúcifer, queria ser igual a Deus. Ali começou, né, o engano, ele começou a tentar ser Deus ali. A partir dali, que verdadeiramente que começou a queda, Deus jogou ele na terra, e ali eu comecei a entender que ali começou o princípio de todo o mal. Né? O pecado é uma característica notável, a característica mais notável do pecado, em todos os seus aspectos, é que ele é orientado contra Deus. Onde o pecado começou? Que foi como eu citei aqui, né, dessa queda. O irmão pode colocar aí para mim Isaías 14, do versículo 14 do capítulo 13, capítulo 14 do versículo 13 e 14. E depois Ezequiel 28, 15. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Ao próximo. Subirei acima do mais alto das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí o próximo é Ezequiel 28, 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amém? Que isso é os versículos que embasam um pouco essas coisas que eu estava falando do inimigo lá, quando começou a sua rebelião, né? E se o irmão puder abrir para mim Gênesis 3, a partir do capítulo 1 ao 7, que a gente vai falar um pouco mais sobre a queda do homem e a morte espiritual. Gênesis 3, a partir do 1 até o 7. Isso.
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém? Esse é o versículo, né, que embasa a queda do homem, né, a morte espiritual. Né? E a morte espiritual, ela tem três aspectos. Ela tem a morte espiritual, a morte física, né, e a morte eterna. A morte espiritual é essa parte como a gente leu aqui agora. E a morte física, a gente tem um embasamento do versículo que está em Tiago 2,26. Não puder abrir para mim, Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? E a morte eterna que está em Apocalipse 20, a partir do 14 e 15, que a gente vai falar sobre a morte eterna, que diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Este é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Essa é os três tipos de morte, né? Aqui, só dando uma recapitulada sobre o que a gente vem conversando. Por que conhecer a realidade da nova criação? Né? A gente foi lá no início, viu como é que foi criado o homem, como é que Deus fez o homem, como é que foi a queda pela desobediência, né? E o homem, no seu espírito, alma e corpo, teve a consequência da morte espiritual, né? Agora a gente vai ver a consequência do pecado, né? Na vida do homem, que primeiro é a condenação, que a gente pode ver em Romanos, a partir do versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 17. Romanos 18. Pode colocar 17 e 18. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, por mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, os homens para a justificação que dá vida. Amém? A outra consequência do pecado é a maldição, né, que a gente pode ver que está em Isaías 59, a partir do versículo 1 e 2. Isaías 59. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Só até aí. E a outra consequência Satanás se tornou o senhor da terra, né, que a gente pode ver isso em Lucas 4, no versículo 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue,
e eu dou a quem eu quiser. Só até aí. O homem, depois da queda, foi afastado da palavra e de Deus, que era a sua vida, e assim passou a andar em trevas. A gente pode estar lendo o versículo Efésios 4, 17 ao 19. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se tornaram a dissolução para com a avidez, cometeram toda sorte de impureza. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda sorte de impureza. Até aí. O outro ponto que eu vou estar vendo é a redenção do homem, né? Como eu citei, né, a redenção do homem, o tabernáculo já apontava para essa redenção, que, como a gente vem lendo aqui, desde a criação, depois do pecado, o homem passou um tempo escravo no Egito. E depois que o povo foi liberto no Egito, o Senhor foi conduzindo o povo para a terra prometida. E no Monte Moriá, o Senhor deu as instruções para Moisés como que seria o tabernáculo, né? Que ali ia ser feitos sacrifícios para expiação do pecado, do erro que o povo cometia, né, na caminhada. E ali na entrada do tabernáculo tinha o local onde o sacerdote ele fazia o sacrifício do animal, depois tinha a pia da propiciação, onde que eles se limpava para poder entrar no Santo dos Santos. Ali no Santo dos Santos tinha a menorá, né? Tinha a mesa dos pães e tinha o local do incenso. E depois tinha o Santo dos Santos, né? Onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali naquele local para poder fazer a expiação do pecado para todo o povo, né? E isso já demonstrava um pouco do sacrifício que seria feito nessa caminhada após a queda do homem, né? Que quando a gente vai lendo, a gente vê que o Senhor, ele, como eu li, que o amor venceu todas as coisas, né? Foi esse amor do Senhor que ele teve por nós quando ele se entregou na cruz para nos redimir dos pecados, que esse pecado, essa condenação, dessa queda, como a gente vem lendo aqui, todos esses versículos que eu vim citando, era para mim e para você, para cada um de nós, né? Nós que deveríamos pagar por esse pecado, só que era uma coisa que nós não conseguiríamos fazer. E o Senhor, com amor, ele entregou o seu próprio Filho para que ele viesse fazer esse sacrifício por nós, para ter essa redenção, para que viemos ter essa redenção. E se o irmão puder abrir para mim 2 Coríntios 5,17, que diz assim, ó, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram tudo novo. Amém? Que aquele que creu no sacrifício do Senhor, naquilo que ele fez na cruz por todos nós, ele terá essa redenção por meio da fé, né? E se tornará nova criatura, né? Essa é a realidade da nova criatura. No passado, o homem vivia debaixo da maldição do pecado, sem comunhão com Deus, tinha uma promessa de ir para a terra prometida, mas conduzido por um homem que era o sumo sacerdote, para expiar o pecado do homem por meio do tabernáculo. Com a redenção do Senhor, o Senhor restaurou essa comunhão que foi cortada lá no início. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Hoje nós nos tornamos o tabernáculo do Senhor. Hoje o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós.
E ele conquistou a autoridade que foi perdida lá no início, né? Hoje nós temos essa autoridade. Nós fomos libertos da morte, libertos da doença, da pobreza, todas essas coisas que existiam, o Senhor conquistou novamente para nós e trouxe a nova realidade. Essa é a nova realidade que nós temos em Cristo Jesus. O poder, a autoridade que Ele ganhou na cruz. É o nome sobre todo nome, como a gente cantou aqui, que nos dá poder e autoridade para aquele que crer nele, que exerça esse poder, que tome essa autoridade. Aí tem uma palavra também grega, né, que fala que é tetelestai, né? Está pago, totalmente pago. Um preço que nem eu, nem você, nem ninguém poderia pagar, o Senhor, por amor, né? Que como a gente leu nesse primeiro versículo aqui, que vai vir ciência, vai vir conhecimento, todas as coisas. Hoje em dia a gente vive que as pessoas falam que é o século XXI, né? A era de todas as coisas, onde o homem já foi na lua, criou coisas inimagináveis. Hoje em dia a gente vive coisas igual exatamente esse microfone. Eu estou falando, ele está passando por coisas que eu não entendo, algumas coisas que eu nem tenho conhecimento, de como minha voz passa aqui, vai na mesa, sai ali naquela caixa. Isso é só um exemplo de coisas. O homem criou esse aparelho que a gente nem sabe que está um outro sistema, um satélite lá no céu, que pega, que transmite coisas pelo mundo, coisas inimagináveis o homem já está fazendo, já fez. Mas nada isso se compara ao amor que o Senhor tem por mim, por você, por cada um de nós, o que Ele fez naquela cruz para restaurar e trazer essa nova realidade para mim, para você, para todos nós, né? Que como eu fui lendo aqui, traçando voltando lá no início, trazendo esses versículos para que possamos relembrar, para que possamos entender como que foi a criação, né? Como que foi o caminhar, até chegar na parte da crucificação, onde que o Senhor se entregou por nós para que tenhamos a redenção, que fôssemos resgatados, né? Em Levítico também, em Êxodo, tem as leis do Senhor, como que é que o povo foi instruído por meio de Moisés, pelas leis, como que eles deveriam caminhar, como que deveria fazer todas as coisas. Como eu citei que o tabernáculo, ele apontava para os sacrifícios que seria feito, e como que seria, que já espelhava um pouco de quem era Cristo, de como que vinham as coisas. A gente pode ver também a imagem de coisas que, quando a gente lê a Bíblia, de como seria, também é a parte de Abraão, que o Senhor fez uma promessa que ia dar um filho para ele, e ele creu naquela promessa. E depois que veio o filho da promessa, o Senhor pediu aquele filho, e ele entregou o filho dele, né? Semelhante ao que Deus fez por nós, que entregou o seu próprio filho. Foi uma prova de fé que Abraão teve, né? Que foi semelhante ao que Deus Pai fez com Jesus para nós, né? Para que tenhamos a redenção. O tabernáculo também caminhando da mesma forma. Todas as coisas já vinham apontando para Cristo, do que Ele vinha fazer, do que Ele estava fazendo, que desde o início, quando a gente também lê em 1 João, né? No princípio Ele era o verbo, Ele era... O irmão puder colocar aqui para mim o 1 João? João 1. Achei aqui que é, ó. No princípio era aquele que era a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Amém? Esse era o Senhor desde o princípio, ele era, ele é e será eternamente para todo sempre. Né? O início e o fim, o alfa e o ômega, aquele que está em todas as coisas, né? Esse é o Senhor que nos deu, né? Que recriou, que nos deu a salvação, né? E por meio do seu sangue derramado, não há remissão sem pecado, né? Sem o sangue de Jesus não há remissão de pecado. O irmão puder colocar aqui para mim Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santos dos Santos,
uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém? É este versículo aí que resume, né, todas as coisas que eu acabei de falar, né? Que não foi por meio de sangue de animal que nós obtemos a nossa redenção. Foi pelo meio do sangue de Cristo na cruz, né, que nos trouxe essa redenção, essa nova realidade, né, uma nova vida em Cristo. Se o irmão puder colocar para mim também Hebreus, para concluir, né, Hebreus 1:3. Não, Hebreus 1:3. Isso. Ele que é resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Esse é o nosso Senhor. Aleluia. Essa é a realidade, uma parte, né? Porque essa matéria ela é ministrada em 7 dias, né, 7 aulas. Isso foi só uma pequena introdução, uma pequena pincelada, né, do que é essa nova realidade em Cristo. Né? Eu dei um pouco uma acelerada aqui, para me poder passar essa introdução desse início, né? Que durante esse mês a gente vai estar estudando um pouco mais, aprofundando um pouco mais no entendimento, né, dessa nova realidade. Mas nessa primeira quinta-feira já deu para a gente ter já uma introdução, né, um abrir do nosso entendimento de qual é essa realidade, né, do que foi conquistado, de como que era a realidade no início, na criação, né, e como que ela foi reconquistada, né, pelo Senhor na cruz. Né. Gostaria que os irmãos colocassem de pé, né, para a gente poder estar orando, né, que era essa a palavra que eu trouxe para compartilhar com os irmãos hoje. Aleluia. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esta noite, Pai, por mais esta oportunidade, Senhor, de estar trazendo, Pai, a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra cumpra, Pai, o propósito ao qual, Pai, o Senhor já designou, Pai, para que venhamos, ó Pai, avançar, crescer, Pai, no nosso conhecimento, ó Pai. Que o entendimento, ó Pai, venha, Pai, que ela não volte vazia, Pai, que ela cumpra verdadeiramente o efeito, Pai. Assim como o Senhor nos amou, Pai, e nos entregou, Pai, naquela cruz, ó Pai, para nos trazer, Pai, reconquistar a realidade, Pai, que vivemos hoje em dia, Pai, com autoridade, com poder, Pai, com cura, Pai, com vida restaurada, Pai, com família restaurada, Pai, uma nova vida no Senhor, Pai, conquistada por Ti naquela cruz, com sangue, Pai, um preço, Senhor, que nem eu, nem ninguém poderia pagar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu louvo, Pai, Te agradeço, Pai, que o Senhor continue, Pai, nos usando, Pai, nos edificando, nos transformando por meio da Tua palavra, do Teu poder, Pai, nos guiando com o Teu Espírito Santo, Pai, na face dessa terra, Pai, avançando, Pai, que possamos cada dia mais, Pai, amadurecer, Senhor, na prática da palavra, Pai, vivendo, Pai, em comunhão com os irmãos, crescendo, Pai, nossa família sendo abençoada, Pai, em todas as áreas, Pai, sendo próximos, Pai, em tudo aquilo que iremos fazer, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Eu Te agradeço, Pai, mais uma vez, Pai, que cada um, Pai, que esteja aqui, Pai, também seja abençoado, ó Pai, receba com mansidão, Pai, e venha, Pai, também conquistar, Pai, ser conduzido por Ti, pelo Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, é que eu declaro, Pai, e também, Pai, coloco diante de Ti, Pai, as nossas vidas, ó Pai, no retorno de nossas casas, Pai, que possamos, Pai, ser guiado por Ti, protegido, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que caia por terra, Pai, todo o levante, Pai, toda a seta do inimigo, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, e também declaro, ó Pai, cura, ó Pai, para todos aqueles, ó Pai, que esteja por qualquer motivo, Pai, sentindo algo no seu físico, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor já levou, Pai, toda enfermidade, Pai, naquela cruz, Pai, e nos devolveu, Pai, cura, Pai, restaurou nosso espírito, Pai, nos deu uma nova vida, Pai, nascemos de novo para Ti, Pai, temos um corpo, Pai, curado, sarado, Pai, em nome de Jesus, e somos, Pai, templo do Teu Espírito Santo, Pai, e possamos cada dia mais, Pai, avançar, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aleluia.